Olá, mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa com o programa Do Jeito do Jonas, um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, e-mail jonasgrebe@ig.com.br, jonasgrebe@ig.com.br, ou no Facebook barra Do Jeito do Jonas. Você inclusive vê esse programa lá no Facebook barra Do Jeito do Jonas. Você consegue assistir o nosso programa. Quero mandar um grande abraço para o Ricardo Pérez, que esteve aqui nesse programa ontem e à noite lá no programa Esporte por Esporte, lá do Armando Gomes. Ele encheu a nossa bola. Muito obrigado, Ricardo, você é que é maravilhoso e nós estamos aqui só para atender os amigos. Quero também mandar um abraço pro pessoal da Botia, lá das Astúrias, o pessoal lá que o Roca, o seu Francisco, o seu Manuel, a veiarada toda lá que joga bocha conosco, muito legal. Sexta-feira fizemos um jantar de final de ano com os bochófilos, tínhamos 36 pessoas lá, muito legal, muito gostoso. Um abraço a todo mundo lá. Muito bem. Vamos falar de coisa séria. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma personalidade aqui do nosso município. Uma moça que foi candidata a vereadora, foi a mulher mais votada do Guarujá, com 1.236 votos. Não é para qualquer um, muito marmanjo, inclusive eu, não fizeram 1.000 votos e ela fez 1.236 votos. E me orgulha muito, me alegra muito receber aqui a psiquiatra, médica psiquiatra, doutora Daniela Samico. Como vai, doutora? Muito bem, Jonas. Muito obrigada por estar participando do seu programa. Para mim é um prazer, estou aqui disposta a responder as suas perguntas e que a gente consiga manter um bate-papo bem agradável. Eu já assisto o seu programa, programa muito animado. Me falaram que tinha uma pessoa assistindo, era você? Sim, Jonas. Entre as que assistem, uma era eu. Que legal. Obrigada. Muito bom. Bom, eu tenho que aproveitar aqui a presença de uma médica psiquiatra que inclusive já prestou serviços na Fundação Casa, lá na FEBEM, para falar, né, dessas barbaridades que esses menores estão cometendo. Nós tivemos no sábado o assassinato do Dr. Marco Antônio Loss, pessoa de quem eu tive relacionamento, quem eu conheci, com quem eu tive algumas vezes conversando, amigo dos meus amigos médicos, que foi barbaramente assassinado por um menino eram dois, né? Dois bandidos, um de 14, um de 17 anos, que mataram o médico sem dó nem piedade. Imagine quantas pessoas que esse médico já salvou como médico, quantas pessoas que esse médico salvaria como médico, né? Ali fazendo cirurgias gastro, né, intestinais, um médico atuante na Santa Casa, no Ana Costa, enfim, um médico que nem estava de plantão e foi ao hospital ver um paciente, quer dizer, não tinha obrigação nenhuma, mas deixou a sua casa num sábado e foi no hospital ver um paciente de 12 anos que ele havia operado e é assassinado brutalmente por um animal de 14, de 17 anos, que vai, mata e sai rindo. Agora vai para a Fundação Casa, daqui 3 meses vai estar na rua matando de novo. Ele tem 14 anos, até os 18 ele vai matar uns 15 ainda. Até os 18 anos ele vai matar mais 15. E não vai acontecer nada porque ele é de menor. É justo isso? É certo isso? É correto isso? Os direitos humanos que defendem esse menor, será que para eles esse médico não era um ser humano? Esse pessoal dos direitos humanos que defende esse menor, devia pegar esse menor e levar para dentro de casa, para dormir com a filha dele, com a mulher dele, com a mãe dele, para ver como é que é. Como é que você pode perder um médico de 46 anos, que desses 46 passou 30 estudando, que agora ia entrar no auge da sua carreira, ia atender muita gente, e morre, porque um idiota vai lá e dá um tiro nele. E aí vem os nossos atuais deputados federais passar a mão na cabeça, dizer, ai, coitadinho. Vem o pessoal dos direitos humanos falar, ah, coitadinho. O médico não é um ser humano? As pessoas que não entram no crime não são humanos? Só o criminoso que é humano? Me ajuda aí, doutora. Como é que funciona isso? Olha, Jonas, essa situação foi muito delicada. O rapaz foi assassinado, deixou uma viúva, um filho... De 16 anos. De 16 anos, um médico que prestava serviço à comunidade, um bom médico, bem conceituado. Então nós pensamos em quantas vidas ele vai deixar de ajudar e morto por um carro, por um celular. Então essa situação em relação à criminalidade na Baixada Santista é muito gritante.
como todos estamos vulneráveis a qualquer um, hoje no município do Guarujá, em Santos, na Praia Grande, é necessário que a população se movimente para que isso se torne uma bandeira, para que outros médicos, outras pessoas de bem não passem por esse tipo de problema, Jonas. É muito grave isso. Eu acho que a população tem que começar a reagir. Inclusive a diminuição da pena, entendeu? Da idade. A questão da idade, você, como médica psiquiatra, acha que deveria ser mudado? Deveria Sim, eu acho que a maioridade penal deve acontecer. As crianças de 16 anos têm total consciência e amadurecimento neurológico para saber o que elas estão fazendo. Roubo, assassinato, os transtornos, todos os transtornos mentais com relação à psicopatia, que são esses crimes mais graves com relação ao assassinato, etc., para a criança que tem 16 anos, ela está apta, sim, a responder pelo que ela faz, pelo crime que ela comete. Doutora, independente dela estar apta ou não para entender o que está fazendo, a questão mais grave, tem recuperação? Um animalzinho desse tem recuperação? Jonas, como médica, existem casos e casos, tá certo? Há casos em que existe recuperação, sim, mas há casos que não. Quando a gente trata de transtorno de personalidade, não há recuperação. Os transtornos de personalidade, que são os chamados psicopatias em si, eles não têm tratamento, e o tratamento, sim, é ficar preso, entendeu? E por muito tempo. Mas não vai ficar, porque como é menor, 14, o outro 17, porque atirou tinha 14 anos, ele vai ficar preso 3 meses. Se ficar 6, se ficar... Porque daqui a 3 ou 4 meses todo mundo já esqueceu e vem aí qualquer juizinho aí, vem dar um visto lá e põe na rua. É assim que funciona. Lá em São Paulo tivemos denúncias gravíssimas, o ano passado, várias denúncias de que a Fundação Casa soltava qualquer um para abrir espaço, porque não tinha lugar para botar mais gente. Então vai soltando, né? Quando deveriam ter um sistema para essas pessoas ficarem até os 18 anos, na minha opinião, eu penso assim, a Fundação Casa tem lá os seus méritos. Sim, okay? tem. Então, pega um menor desse e manda para a Fundação Casa até ele inteirar 18 anos. O dia que ele inteirar 18 anos, bota numa penitenciária para cumprir os 30 anos que daria um assassinato, um latrocínio, né? Seu artigo 157, parágrafo 3º, o latrocínio, que daria uma pena de 30 anos. Então, quando ele inteirasse 18 anos, ele iria para o sistema prisional e aí ele teria os 30 anos para cumprir. Abate o tempo que ele já passou, mas 30 anos preso pelo que ele fez. Se fizesse isso, as pessoas iam pensar 2 vezes antes de cometer um crime desse. Mas esse menino, ele sabe que daqui a 4 ou 5 meses ele está na rua matando de novo. E vai matar mais uma, mais 2, até ele fazer 18 anos. Se você pegar o mapa hoje dos homicídios no Brasil, 90% são reincidentes. 90%. Então, se esses assassinos estivessem presos, você economizaria 90% das vidas que são perdidas na mão deles. A psiquiatria faz alguns estudos com relação a isso. Existem testes que são aplicados dentro da Fundação Casa, que, aliás, deveriam ser aplicados, onde se vê o grau de agressividade do interno. E esse interno, então, não deve ser liberado. Na Finlândia foi feito um estudo de caso durante 5 anos. As pessoas estavam reclusas, elas respondiam os testes. E dependendo do grau de agressividade, era a prisão perpétua. Então, por muitos anos, eles não tiveram assalto seguido de morte, estupro. Depois de muitos anos, teve um caso na Finlândia que entrou um atirador e que realmente matou muitas crianças. Alguns anos atrás apareceu isso na mídia. Mas eles conseguiram controlar a mortalidade, tá, em relação a assalto e etc., por bastante tempo com os testes, que devem ser aplicados na Fundação Casa, de perfil psicológico do Mas aqui não do interno. pode, aqui os direitos humanos não deixam. Aqui não pode nada. Os Aqui a única coisa que pode sim, é o menor assassinar. Mas eu concordo também que os direitos humanos, eles têm que pensar bem na mãe do menino de 16 anos, que ficou viúva, tá certo assim, de um médico que nesse momento da vida, com 16 anos, precisava do pai em relação à formação como pessoa, formação profissional, etc, etc. Porque quando você perde um pai com 16 anos,
De forma violenta? De forma violenta, isso causa um dano. Então, os direitos humanos têm que pensar dos dois lados. É isso que eu acho. A esposa do doutor Marco Antônio Loss, ela deu ontem uma entrevista na Câmara Municipal de Santos. Ela dizia assim, abre aspas, para a esposa do Marco Antônio Loss, do falecido, que foi assassinado por essa coisa aí de 14 anos de idade. É uma inversão de valores. O que os direitos humanos e o ECA vão fazer pelo meu filho de 16 anos? Para o meu filho não tem nada. Para o delinquente tem tudo. Que a morte do Marco Antônio não passe em branco, porque ele era um grande lutador para mudar o país, lamentou emocionada a esposa da vítima. Então, a vítima no Brasil não é ser humano. Porque o direito humano é só para quem mata o outro, né? O que morre não é humano. Ninguém está preocupado em salvar. Nós estamos chegando no Brasil este ano em 100 mil mortes violentas. 100 mil em 2013. Para vocês terem uma ideia, nós já passamos de boletim de ocorrência de estupro. Já passamos de 60 mil esse ano. Em 2013. É muito alto o índice. 60 mil. 200 estupros por dia. 200 estupros por dia. E os direitos humanos acham, né, eles acham que a mulher estuprada não é humano. O humano é só o estuprador. A senhora trabalhou na Fundação Casa. Como é que é esse relacionamento quando a senhora chega na frente de um menor? Como é que ele vem arrependidinho? Como é que funciona, doutora? Conta pra mim. Olha, Jonas, não, ele não vem arrependido. Existem alguns casos que sim, que a Fundação Casa é boa, mas tem alguns casos que não, que realmente o perfil do adolescente, você percebe que a formação de caráter é diferente. A agressividade está nos olhos, na atitude. Você tem algum tipo de arrependimento? Não, eu não tenho nenhum tipo de arrependimento. Eu faria de novo, sim. Qual foi a pena que você... Por que você está aqui? Doutora, um 5,7, um 5,7. Não, então você vê o nível de agressividade desse menor. E isso é muito grave. E cumprir 3 meses de pena é um absurdo. Ainda mais quando você tem um assassinato de um médico que realmente prestava serviços à comunidade, um bom médico que salvaria muitas vidas em relação à profissão. Quantos anos de profissão esse rapaz teria ainda? Eu, como médica, realmente me sinto chocada. Doutora, nós chegamos em 2013. Os dados que eu estou dando aqui é da BBC Brasil, não são meus. A BBC, né, que tem a fundação no Brasil, a BBC de Londres tem fundação no Brasil. A BBC Brasil qualquer um pode consultar no Google, ok? Eu peguei isso aqui no Google, qualquer um pode consultar. Nós chegamos em 2013 no Brasil a 1.180.000 atos de violência só registrados nas nossas delegacias de polícia. 1.180.000. Essas pessoas, esses 1.180.000 que foram violentados, assassinados, roubados, espancados, esses não são seres humanos. Seres humanos são só aqueles que cometeram o crime. Por isso, se você que está me assistindo por algum motivo é de alguma comissão de direitos humanos, saiba que eu te desprezo, porque você acha que as pessoas de bem não são humanas. E até gostaria que algum de vocês viesse aqui conversar comigo no programa, ao vivo, para me explicar por que tanto amor por bandido. E vou mais longe, eu gostaria que o Ministério Público começasse a investigar a vida dessas pessoas dos direitos humanos, porque lá em São Paulo tinha um padre chamado Júlio Lancelotti, que defendia muito o menor infrator, e depois, né, a polícia, a justiça veio a descobrir, ele acabou sendo condenado, que ele usava esses menores que ele defendia porque ele era um pedófilo e levava esses menores para casa, né? O caso está em todos os jornais, qualquer um pode consultar. Estou dando aqui o nome do padre, Júlio Lancelotti, que era funcionário da Fundação Casa e vivia na mídia, vivia na Praça da Sé defendendo os menores infratores, e depois se descobriu que ele levava os menores para casa porque ele era um pedófilo. Então eu acho até que essas pessoas dos direitos humanos precisariam, não estou dizendo que ninguém é criminoso não, mas deveriam ser investigadas, porque é muito amor ao crime. E da onde vem esse amor ao crime? É isso que eu queria entender. Doutora, 1.180.000 atos de violência não é muito? Muito. Mais que uma guerra. Mais que qualquer guerra. Então nós temos que começar uma guerra contra isso. Exatamente. Porque não é possível. Mais que uma guerra, né?
Como é que a senhora acha que se acharia solução para isso? Para esse índice de criminalidade, a unir as forças, Exército, Marinha, Aeronáutica, mais a Polícia Mas as leis mandam soltar, doutora. Não. O menino desse vai ficar preso 3, 4 meses, porque a justiça vai mandar soltar. Ele não vai sair de lá porque ele quer, ele vai sair de lá porque a justiça vai dar um alvará para ele, chamado alvará de soltura, né? No caso do menor, muito mais fácil, porque bota ele no LA, é liberdade assistida. Sabe quantos tem liberdade assistida no Brasil hoje? Aproximadamente 600 mil. Esses 600 mil, tem alguém para ficar assistindo a liberdade dele? É claro que não tem. Então ele vai fazer o que ele quer e volta a assaltar, doutora. Existe solução, doutora? Jonas, na psiquiatria em si, nós aplicaríamos testes para ver o nível de agressividade. Dentro do sistema e aí manteria preso aqueles que fossem agressivos? Sim, manteria preso aqueles que forem agressivos. Essas pessoas, elas não teriam liberdade por muitos anos, entendeu? Aliás, a prisão perpétua, nesses casos, ela cabe. O caso do Champinha, que hoje já estão brigando para soltá-lo. Já tem 3 ou 4 promotores de justiça aí, desesperados para soltar o Champinha. Ele está no Franco da Rocha, não? Ele está numa clínica especial feita em São Paulo, muito próximo ali ao Carandiru, onde tem a penitenciária feminina. Ele está num regime de exceção, está num regime separado por problemas psiquiátricos, ele mais 4. O governo montou ali uma espécie de uma casa de atendimento para ele e mais 4 pessoas que têm esse índice de periculosidade psiquiátrico. Ele não está no manicômio, mas também não está na penitenciária. Mas ele está num regime cabe separado. manicômio judiciário. Cabe manicômio judiciário. Claro. Caberia, né? Com certeza. Como é o caso desse menino. Cabe manicômio judiciário. Cabe manicômio porque realmente não... né? Vamos a um breve intervalo comercial, 15 segundos. Daqui a pouquinho nós voltamos nesse papo gostoso aqui com a médica psiquiatra, doutora Daniela Samico. Programa Do Jeito do Jonas. Volta já. Programa feito do meu jeito, do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas, Facebook/Do Jeito do Jonas. Entre em contato conosco, vamos bater um papo. Minha página pessoal no Facebook, põe lá Jonas Grebe no ícone de busca, você vai encontrar a minha página, vamos ser amigos no Facebook, faça seu comentário, eu vou gostar muito de saber o que você pensa. Hoje, para me ajudar esse programa, para me ajudar a fazer esse programa, eu estou recebendo aqui a médica psiquiátrica doutora Daniela Samico, e nós estamos falando exatamente sobre esse problema de violência, esse problema do menor, e ela, como psiquiatra, uma médica que já trabalhou na Fundação Casa, já atendeu os jovens, e ela tem uma experiência muito grande nesse sentido, e está nos dizendo que, na opinião dela, a maioria desses facínoras menores deveriam pegar prisão perpétua, no que eu concordo. Porque se alguém vai à casa de alguém, como aquele caso lá em São Paulo, que o menino estava chegando em casa da faculdade 11 horas da noite e por causa de um celular toma um tiro na cabeça. Um médico que está trabalhando num sábado que nem estava escalado, na saída do hospital, toma um tiro no coração e morre. E esse menor fica 3, 4 meses lá na Fundação Casa e daqui a pouco ele está na rua matando de novo e ninguém se importa com isso, nosso judiciário não se importa, nossos deputados fazem leis para soltar mesmo, são contra que se tenham leis firmes. A Comissão dos Direitos Humanos vão para cima porque acha que o menor tem que estar na rua matando, que não tem que estar preso, enfim. É terrível isso. A senhora teve um caso, doutora, de um menor que foi... a senhora deu um laudo e foi contraditada, sem chegar em detalhes, nada, mais ou menos isso. Jonas, eu fui médica do CAPS infantil há muitos anos aqui no Guarujá. Logo quando cheguei, deve ter uns 8 anos mais ou menos. E eu tive um caso, eu não era médica da Fundação Casa. Eu era médica do CAPS infantil e os meninos eram trazidos para mim para atendimento médico. E um dos meninos realmente era muito agitado, muito agressivo. E a psicóloga até da Fundação Casa me questionou sobre ser transferido esse menino para o manicômio judiciário, se eu concordava, se o exame mental do menino realmente tinha características de alta agressividade, se o menino deveria então ser transferido da casa-abrigo para o manicômio judiciário, porque ele agitava todo o pavilhão da casa-abrigo, e isso
prejudicava o restante dos meninos. E realmente eu fiz o laudo, tal, dizendo que eu achava, naquele momento, as características da criança, e eu pedi a transferência, sim, do menino para um manicômio judiciário. E foi questionado meu laudo. Foi questionado, mas ele acabou indo. Laudo. Sim, eu acredito que, eu não tenho certeza, mas eu acredito que ele deve ter sido transferido, porque ele realmente era de alta periculosidade, muito agressivo, ele não tinha limite nenhum, e quando questionado, você via claramente que ele não tinha sinal de remorso e de dor em relação à agressividade. Ele tinha prazer em ver a agressividade, a maldade no outro. Entendeu? Tem gente que gosta de ver o outro sofrer? Eu tive uma aula, sim, tem gente que gosta. Tem gente que tem prazer em ver o outro sofrer. Eu tive uma aula na residência com uma psiquiatra famosa chamada doutora Hilda Morana. Ela teve vários casos muito interessantes e teve um caso que ela descreve bem, porque nós escutamos a gravação das fitas, em que o psicopata em si, ele sentia prazer em ver o sangue da vítima escorrendo pelo corpo. Então, esse grau de agressividade, de periculosidade da pessoa, ela não tem condição de viver em relação à sociedade, ela não tem condição de conviver com a sociedade. E aí, então, chama a atenção para esses casos tipo Champix, que devem ficar em manicômio judiciário, em prisão perpétua, em prisão especial. Então, eu acho que as leis devem ser mudadas, sim, deve ser avaliado, entendeu? A maior idade penal tem que diminuir. Como psiquiatra, como eu sou médica há 15 anos, só no Guarujá sou médica há 10 anos, então eu tenho uma pequena experiência com relação uma baita a isso, experiência. E realmente, o caso do Marcos Loss é um em milhares que nós vemos. Estamos falando aqui então, em quase 100 mil. 100 mil. Mortes violentas esse ano no Brasil. Imagina. Quer dizer, é um absurdo isso. Nós estamos perdendo pessoas importantes para a sociedade, médicos, engenheiros, advogados, nós estamos perdendo. Só não matam políticos, né? Interessante isso, né? São pouquíssimos. Tem um ou outro aí que acaba sendo assassinado, mas por outros motivos. Mas eles acabam até presos, né? Tem lá os presos do mensalão e tal, mas eles sofrem menos violência. E eles não mudam as leis, na minha opinião, doutora, porque quem tem que mudar a lei é deputado federal. Mas como é que eles vão fazer uma lei dura para prender se eles também são criminosos, né? Está aí meia dúzia aí condenado à prisão lá do mensalão, e quantos outros aí que escapam da prisão, mas que se for investigar mesmo, porque tem uns que não foram bem investigados, né? Tem outros também, é lógico, acho que até a maioria que são honestos, que são decentes, mas as maçãs podres estão lá. E como é que eles vão mudar a lei se vai prejudicá-los? Jonas, quando você fala em relação ao mensalão, eu fico analisando o perfil psicológico, o perfil psiquiátrico dos mentores disso tudo. É muito interessante isso. É realmente muito interessante. Como é que a senhora vê isso pelo lado psiquiátrico? Conta para nós. Com certeza existe um transtorno de personalidade na pessoa que é o mentor de tudo isso, né? De todo esse desarranjo estrutural na política. Os grandes mestres políticos, eles têm, às vezes, muitas vezes, um certo grau de Maquiavel, digamos assim, não é verdade? São maquiavélicos. São. Porque o mensalão tem história, né? Você pega, eu estudo muito essa parte política, interessa a mim, você pega lá o impeachment do Collor, né? Sim. Então você tinha, no impeachment do Collor, você tinha dentro da Caixa Econômica Federal uma pessoa que quebrava sigilo bancário criminosamente. Exato. Dos ministros, do presidente, de todo mundo, que era uma pessoa chamada Marcos Valério, que trabalhava para um político chamado José Dirceu. Então ele quebrava o sigilo bancário de todo mundo, quer dizer, qualquer movimentação financeira de qualquer um, a lei protege o sigilo bancário, e o Marcos Valério trabalhava na Caixa Econômica Federal, tinha acesso, e ele passava isso para o José Dirceu. Olha que interessante, onde começa a relação deles, que já vinha de antes. Depois, quando o Eduardo Azeredo é eleito governador de Minas Gerais, o Zé Dirceu conversa com o Azeredo e coloca o Marcos Valério no governo Azeredo lá em Minas. Olha que interessante. E aí forma o Mensalão de Minas, que veio antes do Mensalão do PT. Então eles fizeram um laboratório em Minas Gerais para ver se funcionava. E funcionou. Aliás, o Azeredo precisaria ir preso também, né? Porque participou disso. O Valério está preso, o Zé Dirceu está preso, o Azeredo tem que estar preso também. O governador, que agora é deputado federal. Muito bem, aí vai ser julgado e tal, não é problema meu mais. Já falei que ele devia ser preso. Aí eles
Quando eles ganham a presidência da República, eles já tinham feito o laboratório em Minas. Aí o Zé Dirceu vai, pega o Marcos Valério do governo de Minas e coloca dentro do governo federal para fazer a mesma coisa. Quer dizer, é um negócio que eles começaram a fazer em 90, para fazer em 2005. Levaram 15 anos montando o esquema do mensalão e antes testaram em Minas. Olha que loucura! Quer dizer, você quer formar uma quadrilha, né? Para a psiquiatria, isso é um prato cheio. Realmente, o transtorno de personalidade impera nesse aspecto, né? Eles formaram uma quadrilha para roubar dinheiro público. A manipulação é muito grande. A manipulação é muito grande em relação a isso. Eles formaram uma quadrilha para roubar dinheiro público. A ideia foi essa. Ó, chegar no poder, vamos montar uma quadrilha aqui, todos nós vamos ficar milionários, né? E o povo dá uma banana pro povo, dá como é que chama? Bolsa Família de 50 reais. E o povo fica sem saúde, sem educação. Sem saúde, sem educação, sem vergonha, sem nada. Sem segurança. Sem segurança, sem nada. Aí dá uma cestinha básica aí de uma Bolsa Família de 60 reais, que é uma compra de voto, né? Isso é para a pessoa continuar votando neles, para eles ficarem mais tempo no poder. Quer dizer, é difícil mudar uma coisa nesse país porque está tudo dominado, né? E eu não estou falando aqui de partido, não. Eu já falei aqui muito de partido, mas eu estou falando, porque o Eduardo Azeredo é do PSDB, o Zé Dirceu é do PT, está condenado o Pedro Henri do PP, está condenado o Valdemar Costa Neto do PR. Quer dizer, tem maçã boa e podre em todo lugar. Agora, aqui montaram uma grande quadrilha para assaltar cofre público, montaram. Estamos chegando no final? Doutora, o meu produtor lá, o Márcio, ele é implacável. Ele fica falando aqui no meu ponto eletrônico que acabou o programa. Que Mas pena. Ele disse que eu posso lhe dar 30 segundos para a senhora falar tchau. Olha, quero agradecer a presença aqui no programa do Jonas, muito interessante. Adorei estar aqui, me coloco à disposição para debatermos mais outros assuntos polêmicos que venham a acontecer aqui na Baixada Santista. Meu nome é a doutora Daniela Samico, eu sou médica, psiquiatra há 15 anos. Tem telefone? 33559630, telefone do meu consultório. Me coloco à disposição, obrigada. É isso aí, uma honra muito grande, foi muito prazeroso receber aqui essa pessoa ilustríssima aqui da nossa cidade, uma médica, psiquiatra, doutora Daniela Samico, que muito engrandeceu o nosso programa. Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.